O João Pedro, ele fala aqui. Fala, PG. Fala, João. Pô, o cara é o nome do meu irmão e o meu, mano. Deixa eu fazer um xixizinho enquanto isso. Você pergunta pra ele? Pergunta. E aí ele tá falando aqui o seguinte, ele tá pedindo pra você dizer sobre o momento atual das igrejas, as mudanças na sociedade. Acredita que seja o princípio das dores? Cara, João, eu acho que o princípio das dores, cara, ele tá acontecendo desde que a gente entende o que Jesus faz pela gente. Ele pode voltar a qualquer momento, cara. Né? A gente... Eu não acho que tem igreja... Antigamente tinha igreja melhor, hoje tem igreja pior. Eu acho que igreja é igreja, cara. Igreja é lugar das pessoas serem cuidadas, serem saradas, de se ouvir e se entender e amar a palavra agora. Numa igreja existem seres humanos. E esses seres humanos são falhos. Isso vale tanto para quem é membro como para quem é líder. As pessoas erram. O grande problema é quando você erra e não aceita o erro. Quando você continua vivendo uma vida pecadora, não sei se é essa palavra, né? É essa, mas eu queria achar uma palavra menos forte em relação a isso. Mas assim, quando você faz o erro e começa a gostar daquilo, aquilo começa a ficar crônico, aquilo é uma coisa que você vai pagar um preço muito grande. E aí a Bíblia fala, eu nunca me esqueço disso, em Ezequiel capítulo 34, que ai daqueles por quem vem o sangue das minhas ovelhas inocentes. Então, assim, uma das coisas que eu prezo muito, cara, não pelo fato de ter um título de pastor, porque tanto que ninguém nunca viu em um CD meu colocar lá Pastor PG, eu não preciso disso. Não é meu título que faz a diferença, né? E eu não conheci Jesus para ser pastor. Isso foi parte de uma história no meio do caminho que acabou acontecendo de algo que Deus tinha para minha vida. Mas o que eu quero é que as pessoas vejam em mim o caráter realmente que foi transformado e o caráter transformador de Cristo que mudou minha vida. Então acho que isso é que tem que ser entendido dentro das igrejas. Não é a igreja da placa A, da placa B. E também não é esse lance assim, não, eu não tenho igreja, eu sou de Jesus. Cara, se Jesus chamou os discípulos para comungar e para formar a igreja com ele, quem sou eu para dizer que eu preciso... Quem sou eu para dizer que eu tenho que andar sozinho? Entende? Eu preciso estar com os irmãos, cara. Paulo e Pedro discutiram. Jesus já tinha ascendido, Jesus já estava na glória. Paulo e Pedro tiveram treta, mas eles se resolveram. Já pensou se Pedro falar assim, eu não tenho que ter igreja? Né? Dizem que Pedro é o apóstolo da igreja, né? O apóstolo primário da igreja. Então, assim, como é que alguém discute com alguém e sai da igreja? Eu não tenho igreja. Galera, a própria Bíblia já ensina pra gente. Não tem como, discussão. Paulo e João Marcos têm discussões de caminhada, mas no final de tudo, traga ele para estar comigo, porque eu sinto falta dele, de João Marcos. Quer dizer, não existe uma igreja que não tenha problemas, mas não existe uma igreja também de verdade séria que não reconheça os seus erros, se acerte e caminhe. E mostre que a igreja perfeita é onde Cristo é o cabeça e ele molda, ele transforma e ele cuida da gente. Tem que ser transformado, tem que ser mudado. Né? Porque eu falei, cara, eu hoje procuro ser um exemplo de igreja. Eu era complicadíssimo em perdão. A gente conversou sobre a minha história, né, que... Acho que eu falei pra caramba, mas ainda assim era muito pouco. Mas espero que a galera tenha entendido. Tinha um problema muito sério com perdão, cara. Eu não sabia perdoar. Eu não conseguia. O meu ódio, a minha raiva das pessoas, da vida, dos problemas. Que nem... O meu problema não era com você, Vilela. Mas eu tinha o meu problema na minha vida, então isso se transferia pra você. Entendi. Porque não valia a pena viver. Então ninguém tinha... Quando eu entendo isso, cara, eu consigo perdoar. Eu consigo discutir com você. Parece treta, mas assim... Vamos caminhar? Vamos. Beleza, acabou. Cara, eu não concordo com você, a gente discutiu, mas vamos tentar ser melhor? Vamos tentar amadurecer isso aí? Eu acho que isso é que é legal da igreja, né? Eu acho que esse lance de, se as igrejas estão mudando, eu acho que as eras, né? Obviamente a gente está passando por eras, a gente está vivendo um tempo novo, inclusive da informação que a gente tem aqui hoje. Isso aqui há 10 anos a gente não tinha, a gente está falando de muito tempo. 10 anos, era muito difícil. Internet no Brasil há 10 anos era difícil. Então hoje você tem um programa desse aqui que vai para o mundo todo e você vê que isso está sendo. A igreja tem que acompanhar isso. Mas o problema não é a modernidade ou tá mudando aquilo. Cara, a igreja não muda, mano. Sabe por quê? O evangelho é o mesmo desde aquela época. O que eu acho legal é isso. O evangelho, eu tive uma vez conversando assim, comigo mesmo, eu mesmo, e eu pensei numa coisa, eu achei interessante quando Jesus veio numa época onde a gente tinha que se conhecer as pessoas. A internet é uma baita ferramenta, óbvio, a modernidade, não a internet, a modernidade digital, tudo. Mas, cara, é interessante, Jesus quer relacionamento, mano. E esse relacionamento, a internet mostra pra gente aquilo que eu nunca teria oportunidade de ver a priori. Mas o relacionamento do tete a tete, cara, é uma coisa que a gente só tem caminhando junto, convivendo junto.
Entende? Então eu acho que a igreja tem que ser isso, cara. A igreja pode fazer o culto pela internet, tem que fazer. A minha igreja faz cultos, na pandemia a gente fez, mas já fazia. A gente tem que se relacionar. Eu tenho meu canal, eu faço, eu posto, eu tenho o meu Instagram, eu coloco meus vídeos, eu faço as lives. A gente está aqui no maior podcast do Brasil, né? E bom, que legal, cara. Parabéns Amém. por isso. Mas é mesmo, não é? Pô, é o maior podcast, acho que de visualização é o seu, pô. Não é o maior, mas... Não, mas tá ali, cara. mas E pronto. a E é gente- muito a legal. O gente visual procura- é o mais legal de todos. É. Pronto, acabou. E o entrevistador é gente boa pra caramba. Da Eu vou ganhar mais Jujuba. jujuba.